Se você acha que queimar arroz é um desastre, é porque ainda não viu a confusão que pode rolar quando uma chefe moderna é jogada 500 anos no passado. O rei tirano e ciumento já começou a derreter de amor que nem manteiga derretida, mas a cozinheira ainda nem percebeu porque tá muito ocupada tentando sobreviver e salvar o futuro do país com os seus pratos. Só que mesmo em meio a competições culinárias, políticos traiçoeiros e um batalhão de ninjas perigosos, ainda florescem momentos fofos em estufas românticas, encontros adaptados que aquecem corações e brincadeiras inocentes que adoçam todo esse caos. Prepare o seu paladar, porque é isso que você vai ver nesse vídeo, abreviando Bon Appetit, Vossa Majestade. Depois de passar a noite toda acordada cozinhando pro rei e ainda lidar com a surpresa de ser beijada, tudo que a Dion recebe são olheiras imensas, muita raiva acumulada descontada na comida triturada e um tirano esquecido. O Yi-ho não lembra que foi bem assanhadinho, mas percebe que tem alguma coisa errada e definitivamente não é a sopa de ressaca que tá divina. O problema é a expressão irritada da chefe que de repente deixa claro que ele não faz o seu tipo. Como o rei tem alergia a ser rejeitado, ele retruca que também não a vê como mulher, mas engole as palavras rapidinho quando o eunuco conta que não foi o que pareceu ontem à noite, sabe? Afinal, Vossa Majestade, os seus lábios tocaram o da cozinheira. Ele fica absurdamente em choque, mas o seu estado de espírito passa de escandalizado para deprimido em pouco tempo, porque o seu guarda lembra que a investigação sobre a morte da sua mãe vai de mal a pior. O arquivista dos registros históricos foi capturado e o rascunho que ele deveria trazer também sumiu. O rei entra numa bad tão forte que se isola completamente e recusa a comer o café da manhã, o almoço e o lanche, mas a fome reaparece quando, sem pensar, caminha para o seu novo refúgio, a cozinha real, e até a lua o faz lembrar da Dion. A chefe do outro lado não tá diferente, só que melhor do que ver o reflexo do tirano bonito num astro celeste é ver pessoalmente a carinha de satisfação dele quando pede para servir o jantar. Os dois ficam radiantes por se verem de novo e graças à canja de galinha, a felicidade aumenta, porque o Yi-ho se delicia com o sabor e a Dion adora ver o jeito quase inocente que ele aprecia a sua comida. Ela nem se controla quando sai saltitando orgulhosa por aí e o coração do rei também dá vários pulinhos ao espiá-la e ir embora. Eu te entendo, Majestade, o meu também acelerou por aqui e eu acho que eu tenho um diagnóstico para isso. Uma quedinha foi desenvolvida. Mas adivinha só quem não gosta nada disso. Acertou quem disse a Mokju. Como o seu único traço de personalidade é odiar a Dion, é claro que a consorte fica indignada ao descobrir sobre o beijo e detesta mais ainda que o Yi-ho tenha decidido não morrer desnutrido e quebrou a greve de fome com a comida da rival. Por causa disso, a mulher inventa outro jeito de passar vergonha: cozinhar para o rei. Ou melhor, como não tem essa capacidade, ela ordena que o seu cozinheiro pau-mandado prepare uma refeição específica. E assim é feito. Depois do médico confirmar que o Yi-ho tá saudável, no exame físico supervisionado pelo príncipe Jae-sun, ela chega para servir os seus pratos. Mas como esperado, de uma pessoa arrogante que não aprende com seus erros, mais uma vez ela sai derrotada, porque a Dion não ficou parada esperando a bronca chegar. Com a ajuda dos auxiliares empenhados em aprender, ela preparou uma costeleta de porco empanada que deixa todo mundo em transe só de olhar, e com uma mordida os leva para o mundo mágico da crocância e maciez. Até o tio traidor que acabou de conhecer a Dion pessoalmente fica impressionado com as suas habilidades, beleza e oratória confiante. E assim, obrigada, por notar o óbvio, Alteza do Mal, mas já pode ir tirando esses olhos da nossa chefe por obséquio. A refeição é tão satisfatória que até oferecem a Dion uma recompensa, mas como a única coisa que ela quer é a sua bolsa e é arriscado demais pedir isso na frente dos maiores vilões de Joseon, ela diz que ficará contente com ingredientes fresquinhos para cozinhar. Aí pronto, nesse instante, a luzinha da Eureka acende na cabeça do rei. Claro que com a sua personalidade convencida, o Yi-ho agiu como se tivesse concedido a maior generosidade por deixar a cozinheira sentir o seu beijo incomparável, mas já tinha um tempinho que ele pensava como amenizar o rancor que ela sentiu inicialmente. Então, por que não juntar o conselho do amigo Sonjae com a sugestão do tio Jae-sun e presenteá-la simplesmente com uma
estufa. A Dion fica deslumbrada pelo privilégio de ter a seu dispor um lugar lindo, cheio de vegetais, frutas e até as amadas pimentinhas que naquele tempo eram consideradas veneno pela ardência. Mas quando o Wi-Hyun complementa o presente, devolvendo a sua bolsa perdida, aí a felicidade extrapola em pulinhos animados e abraços de agradecimento. Pela primeira vez em muito tempo, o rei é pego desprevenido e os gestos o deixam tão abalado que, sem pensar, ele engata um pedido de desculpas por ter ultrapassado limites. Quem é você e o que fez com o tirano que a gente conhecia, hein? Jubileu está esquisito e a Dion percebe a diferença, mas não no sentido ruim. As ações dele parecem carinhosas, gentis, quase como se quisessem fazê-la se sentir melhor. E de fato, é isso. O Wi-Hyun acaba de contemplar para si mesmo que passou a vê-la como mulher, e quando a ficha cai, o mundo dele balança. Balança tanto que na tentativa de fugir dos sentimentos, ele e a Dion caem juntos cinematicamente, porque ninguém disse que Im Jo-seon não pode ter um clichêzinho romântico. Pro Wi-Hyun, a atração só cresce, assim como a gagueira de nervosismo. Já a Dion tá completamente alheia ao fato de que o rei tá quase cuspindo o coração pela boca, até porque, no momento, ela tá tendo seu próprio colapso. Cadê o livro? Tirando o passaporte, a nécessaire e os cacarecos, não tem sinal do celular nem do mangurok na bolsa que o Song-jae encontrou, já que, objetos iguais não podem coexistir na mesma linha do tempo. Então, o rei pode mobilizar quantas tropas quiser para procurar o livro desaparecido, mas só vai encontrar se vasculharem o seu quarto, porque lá está o exemplar original, onde ele desenha toda noite cada prato preparado pela Dion. Dion essa que se enche de bebida fermentada no expediente, incorpora a personalidade idol de outras vidas e improvisa uma dança e um rap para lamentar 35 vezes seguidas que ainda não pode voltar pro futuro, tadinha. Mas nem só de livros mágicos e romances sobrevive um rei. Discussões diplomáticas e políticas continuam sendo motivo de impasse, já que o Wi-Hyun e os seus ministros nunca chegam num consenso, principalmente quando os barbudos querem acabar com os recursos do reino só para receber convidados da dinastia imperial Ming. Ok, a gente precisa sim manter um bom relacionamento entre países, mas dá pra fazer isso contendo gastos, galera? Nada de esvaziar o cofre de impostos, acabar com toda a prata conquistada com o suor do povo e sem tantas exigências desproporcionais. O representante do imperador chinês já chegou querendo sentar na janelinha, recusando a comida de Joseon? Uai, então se depender do nosso tirano, que os deixem morrer de fome, onde já se viu visita fazer satisfeita. Se bem que isso é a única coisa que não vai acontecer. Afinal, o tal de Yu-kun até trouxe os próprios mestres culinários ditos inigualáveis. Além do trio ser muito habilidoso na cozinha, também manjam de artes marciais. Então, eles estão sempre prontos para usar a faca para picar cebolinha ou também para arremessar em alguém, caso precisar. Agora, a Dion que lute para lidar com mais pessoas de temperamento difícil. Só tem um jeito de amansar esse povo todo. Um docinho com boas doses de açúcar em macarons adaptados. Como sempre, é hilário ver todo mundo, inclusive os rivais, se deliciando com os bolinhos recheados, como se tivessem sob o efeito de uma substância psicodélica. Mas como o objetivo do Yu-kun é extrair recursos do país, ele arruma outro jeito de negociar a sua ganância. Uma competição entre os cozinheiros de Min e de Joseon, onde o vencedor decide os termos da recompensa entre reinos. Eu não sei esse povo aí, mas a Dion já extrapolou a sua cota de torneios culinários, principalmente se for para decidir o futuro do país. Mas como o Wi-Hyun é meio burrinho em entender sinais, ele faz o favor de confirmar a participação da sua equipe. Apesar do surto nervoso da cozinheira, o rei deixa claro que não tem mais escapatória. Se ela arregar, será acusada de traição. Se disputar e perder, é traição também. Então, mesmo que ela ache difícil enfrentar a diversidade chinesa, vamos lá ganhar essa guerra culinária de nações, Fazer o quê? Já sabemos que o tiraninho jamais deixaria a Dion se machucar. Então, a aposta só tá valendo porque ele confia nos talentos dela. Mas parece que ele é o único. Todo mundo duvida da capacidade da cozinheira recém-chegada. E é por isso que a rainha viúva até manda uma carta de piedade pro imperador Min. Os únicos satisfeitos com essa situação toda são o grupinho do mal. Príncipe Joseon, consorte Khan e ministros comparsas. A derrota e humilhação do time Joseon é exatamente o que eles querem. Porque
assim, os chineses terão direito de colher todo o ginseng do país, que é uma planta rara, e o esquadrão do golpe terá motivo para culpar o rei e tirá-lo do trono. Eles são tão terríveis que o conselheiro de estado até repassa o plano para o rival Yukun e sugere que ele dobre a aposta de tributos, exigindo o envio de 100 mulheres como escravas sexuais para o imperador chinês. O Gongir chega até a presenciar a tramóia, mas não escuta detalhes, já que precisa fugir depois da sua presença ser farejada por aquela mulher chinesa chutando punhais voadores na sua direção. Mas existe mais coisa por trás desse bobo da corte, além de cabelos sedosos e aparições rodopiantes. Que ele é agente secreto do rei, a gente já sabe, mas parece que ele não eliminou o assassino da floresta, porque ele foi o contratado por um dos ministros golpistas que agiu sem a ordem do príncipe de Essan. Pelo menos foi isso que a minha mente ligeiramente limitada conseguiu assimilar às 2h37 da madrugada. A única certeza que a gente tem é que o Gongir tem um objetivo pessoal: investigar a morte da sua irmã, que foi capturada pelo governo na infância e assassinada. A sua única pista é a arma do crime, um acessório de cabelo idêntico ao que a dama da corte da consorte Khan usou para tentar machucar a Guigui. Eu espero muito que ele descubra isso logo, que a situação do rei seja um mal-entendido e que ele seja só um bonitão praticante de parkour, protetor da Girgun, para todos formarem duplas de casais. Traidores já tem de sobra. Chega, por favor. Com a competição chegando, a Dion precisa dar uma saidinha do palácio para moer as pimentas que preparou e daí transformar tudo na pasta gochujang, que é o seu trunfo secreto. E bem, como são assuntos que dizem respeito ao futuro do reino, é claro que o rei precisa acompanhar, mas nem é porque ele quer passar mais tempo com ela, tá? Imagina. E claro também que pendências patriotas como essa necessitam da renovação completa do guarda-roupa. Então, a Dion posa que nem uma bonequinha em hanboks coloridos até o Iryon ficar satisfeito e embasbacado por um visual. Agora sim, prontos pro encontro. Quer dizer, prontos pra missão. Uma missão que, além da visita no moinho para deixar as pimentas, também envolve sorrisinhos encantados, passeio na feirinha debaixo de pétalas de cerejeira e saquinhos de moedas zerados, já que tudo que a Dion bate o olho, o Iryon, muito atento, vai lá e compra. Ingredientes, adereços, sapatos, tecidos e o belo ornamento que ela diz ser parecido com o que enfeitava o seu livro. Não só parece, como é o mesmo acessório, mas eles ainda não reconhecem isso. Em troca, a Dion colhe flores de íris para o Iryon, e isso transforma os seus olhos em 2 bolinhas de gude apaixonadas. Mesmo que caiam no chão porque ele instintivamente a protege de uma carrocinha apressada, o majestoso rei cata uma a uma, porque a mulher pensou com cuidado em presenteá-lo com flores conhecidas por acalmar a mente, e isso não poderia deixá-lo mais felizinho, todo bobo. Quem te viu, quem te vem, senhor tirano, brincando inocentemente na lama, entregando montanha de presentes, sofrendo tristonho na hora da despedida, e tudo isso só pra conquistar a cozinheira que um dia você odiou. Parabéns, gostei de ver que agora a nossa dor só vai piorar quando ela for embora. E quem ainda vai demorar pra ir embora é esse pessoal de mim, porque a longa competição só tá começando. Todos se reúnem em clima de rivalidade e quando cada lado sorteia um tema, chegamos no menu oficial. Primeira rodada, receita inédita com carne. Segunda rodada, cada time deve preparar uma refeição típica do país concorrente. E terceira rodada, um prato de sopa contendo a planta silvestre ginseng de Joseon, que ainda assim é vantajoso para os Min, que são especialistas em caldos. Agora, que vença o melhor, ou no caso, aquele que melhor conseguisse esquivar de trapaças, porque ó, não vai ser mole não, viu? Dessa vez, o Iryon entende o sinal da cozinheira real e determina 5 dias para os competidores se prepararem. Um tempo até curto pro tanto de trabalho que a Dion tem a fazer, como por exemplo, elevar a autoestima da sua equipe, que já começa desmotivada, e preparar algumas armas secretas, tipo a pasta de pimenta e uma panela de pressão, que só precisa de uma coisinha básica: ser inventada, só isso. Mas ok, trabalhando juntos, eles vão mostrar quem são os melhores. Se o rei entrar no time, melhor ainda. E como a Dion tá envolvida, já sabemos que ele também estará. Como a panela é crucial na última rodada para acelerar o cozimento da sopa de frango, a chefe pede que o rei a ajude a encontrar o único que poderia construir o utensílio ainda não existente, o sobrinho do engenheiro que inventou o relógio solar na Coreia. Se o Iryon pudesse, ele até iria atrás da Dion, mas calma aí, quem disse que ele não pode? Ele é o rei, e um rei muito ciumento, que apesar de ter mandado seu amigo acompanhá-la, não gosta de ver como a Dion e
o Sonjie parecem um casal. Então, quando você menos esperar e olhar para trás, lá estará ele disfarçado de plebeu, despachando o secretário real para assumir os assuntos da nação. Afinal, onde já se viu um rei trabalhar nas obrigações palacianas? É claro que não. A sua agenda agora se resume única e exclusivamente a orbitar a Dian. É assim que o rei, o bobo da corte e o guarda-costas viajam até a casa do construtor. Mas a recepção calorosa que recebem é uma explosão de arroz que mostra as prioridades de cada um. O Gyeongir foge para defender a sua vida, o soldado corre para salvar o rei e o Ihyun age rápido para proteger a Dian. Achei fofo, tá? E eu sei que ela também achou. Passado o susto, a Dian controla os instintos do Ihyun, que tá se coçando para não gritar que é o rei e exigir ajuda na base da tortura, e tenta convencer o senhor construtor conversando educadamente, oferecendo dicas culinárias para os seus arrozinhos e mostrando seus desenhos de protótipos. Mas apesar de gostar da ideia do projeto, ainda não é suficiente. O homem se recusa a contribuir porque os superiores da realeza descartaram seu tio depois de usá-lo. O grupo então vira a noite inteirinha pensando em maneiras de convencer o senhor a ajudá-los, claramente sem que isso envolva cortar as mãos do cara e aniquilar 3 gerações da família dele. E como eu duvido que um rei que passa frio para cobrir a paixonite faria uma atrocidade dessas, vamos partir para outra ideia. Conquistar pela barriga, colocando os machos para trabalhar, inclusive o rei, que só aguenta abanar a fogueira por 1 minuto antes de cansar. A Dian prepara uma comida típica de Busan, que é a cidade natal do senhor, e o cheirinho da panqueca atrai o alvo certo por cima da chuva. O homem não resiste muito tempo à água na boca por vê-los comerem tão deliciosamente bem, e depois de se render ao gosto nostálgico das cebolinhas, também se rende à missão construção. Principalmente porque a Dian diz que o seu tio sempre será lembrado por invenções importantes na história do país. Agora, os dois podem juntos formar uma dupla e fazer o que amam pelo bem do povo. Enquanto o quarteto começa a montagem da panela de pressão e vai à caça de ingredientes frescos e silvestres para a competição, o Sonjie conta aos ministros e convidados que o rei está de repouso por causa de um dodói. Mas como as fofocas no palácio correm mais rápido que em cidade pequena, logo a informação de que o Ihyun saiu numa excursão com a cozinheira deixa de ser segredo e vira conhecimento público. Isso, inclusive, levanta muita curiosidade, já que é bem atípico para um rei que mal levantava a bunda do trono e de repente resolve se aventurar na floresta que nem um item de luxo fiscalizador. O príncipe Jesan aproveita essa oportunidade para executar um plano arriscado: atacar a cozinheira real, já que sabe como é, né? Coisas perigosas podem acontecer fora do palácio. Sim, principalmente se você mandar 300 ninjas para matá-la, né, seu lixo? Uma maldade vinda desse povo já nem é surpreendente, mas o que eu não esperava era a ajuda de um cabeludo platinado disfarçado. Um dos cozinheiros rivais, o Jinmu do universo alternativo para os íntimos, ouve sobre o plano e no escurinho da noite envia um bilhete hiper secreto para avisar aos homens de confiança do rei sobre o perigo, dando tempo para eles partirem com reforços. A gente foi tão traumatizado com esse ator interpretando vilões que eu já tinha dedicado um tempo especial para passar raiva com ele, mas eu tive que desmarcar esse compromisso porque o homem entregou integridade e não para por aí. Quem diria que além de salvar uma vida, ele também teria princípios de jogo limpo, gente? Quem diria que por causa disso ele enrolaria algumas horas só para esperar a cozinheira e o rei chegarem no palácio, mesmo quando tudo já tá montado para a competição? Olha, queimei minha língua, tá? O motivo do atraso é o batalhão de encapuzados que cerca o nosso quarteto bem na hora de ir embora. E agora eles realmente precisam brigar para valer. As bombas e armadilhas do senhor inventor são lançadas, o parkour do bobo da corte entra em ação, a espada do soldado real esfaqueia algumas pessoas e o rei também usa as suas habilidades para defender a Dian. Ela, por sua vez, luta mais pela panela do que pela própria vida, mas ainda que a sua mão amorteça dolorosamente a queda, não é suficiente para impedir que a tampa amasse e fique para trás. Depois de muita luta e sangramentos românticos do Ihyun pela sua chefinha, eles conseguem conter os assassinos junto com a chegada dos reforços do Sonjie. A Dian só tem um leve desmaio por causa do choque e um enjoo básico, já que ainda não acostumou trocar a estabilidade do Uber pelo balançar de um cavalo na garupa do Ihyun. Ambos esses contratempos colocam aquele olhar preocupado no rosto do rei e ao mesmo tempo um sorriso imenso por ter conseguido protegê-la, mas felizmente todos chegam vivos para o início da competição. E agora que comecem os jogos.
A primeira rodada já começa errada quando no preparo do prato nossos cozinheiros dão falta de um ingrediente fundamental, o gochu, pó de pimenta vermelha. Um ingrediente igualzinho ao que a cozinheira do outro time tá usando, sabe? Parecido tanto no visual quanto no aroma. Que coincidência, não é? Não, é só roubo mesmo. Esta criatura, dias atrás, estava bisbilhotando a cozinha real e catou sorrateiramente alimentos especiais. Agora ela tá tranquilinha com um sorriso arrogante, enquanto a Dion precisa fazer uma seleção de receitas no seu HD mental para trocar imediatamente as costeletas apimentadas e orientar o seu time nos improvisos de sabores que nem existiam na época. Tudo isso sob o olhar julgador de todos no salão, como se estivesse cometendo a maior heresia do universo. No fim, a equipe consegue preparar um ótimo buff bourguignon com vinho de arroz que transporta a realeza para florestas encantadas, onde o sabor doce e frutado derrete na boca. Mas apesar de ter comido até o osso, o Yoo-kun insiste que o prato não se qualifica no tema de carne nunca antes vista, porque se parece com uma comida já existente. Do outro lado, a cozinheira trapaceira incendeia os estômagos dos jurados com o delicioso tempero picante secreto Layu, que é um óleo inédito. Um óleo que só pode ser preparado usando a pimenta em pó coreana, e a Dion só sabe disso porque é do futuro. Quando insiste em experimentar o prato dos concorrentes, a nossa chefe confirma as suas suspeitas. O gochu foi roubado. Ela expõe a pickpocket que pegou a pimenta do seu time, mas a garota não aceita ser repreendida e alega ter conseguido o ingrediente legitimamente através de uma troca com o superintendente do governo. Ele mesmo, o príncipe de Assam. O asqueroso, dessa vez, quase não sustenta o sorriso falso de 300 dentes, mas rapidamente inventa que descartou o pó vermelho desconhecido porque o seu dever é fiscalizar e eliminar tudo que pode prejudicar a saúde da família real. Daí, como a cozinheira Min ofereceu trocar a pimenta por outro produto valioso da China, ele aceitou. Uma desculpa mentirosa, cheia de furos, mas que por ser minimamente plausível, acaba sendo aceita. No entanto, uma pessoa ainda acha essa história inadmissível: o cabeludo honesto Bai Long. Ele fica tão desapontado pela atitude vergonhosa e desprezível da sobrinha que, em nome do seu time, admite a derrota na primeira rodada. Apesar de ser a coisa certa a se fazer, é claro que o Yoo-kun não entregaria a vitória de bandeja, e depois de muita discussão sobre a controvérsia, a única saída encontrada em consenso é declarar empate, junto com uma vantagem aos Min caso as próximas etapas terminem empatadas também. E olha, a Dion, muito santa, pode até ter aceitado o pedido de desculpas da ladrazinha e ter sido simpática em admitir que também não se atentou aos protocolos de ingredientes. Mas eu sou rancorosa e não esqueço. Assim como o reizinho também não esquece o que o príncipe de Assam fez. Por isso, o repreende em particular. O único ponto positivo disso tudo é que se o Iryon não suspeitava do tio antes, agora ele vai ficar de olhos bem abertos em cima do fingido, assim como a rainha viúva, que também achou essa movimentação muito estranha. O empate, que teoricamente parece mais uma derrota para o nosso time, só me deixa ainda mais brava porque significa que a Mokju tá feliz. A consorte já tinha tentado contaminar o caráter do cozinheiro Meng há muito tempo, várias vezes. Até veneno ela mandou ele plantar na comida preparada pela Dion. Mas como ele não cumpriu, agora ela ameaça acabar com a vida da mãe dele caso o cara não sabote a próxima rodada para a equipe dele perder. No dia seguinte, começa a segunda rodada, onde o desafio é cozinhar pato laqueado, um prato consumido na corte imperial chinesa. Só tem um problema: ele é extremamente difícil de ser executado, e como a Dion machucou a mão, ela não tem a precisão necessária para o corte correto. E agora, tem como confiar no cozinheiro Man com a chantagem fresquinha na memória? Bom, aparentemente tem sim, porque ele corta a mão de propósito, e apesar de parecer que essa é a sabotagem final para ferrar com tudo, na verdade faz parte do plano B dele. Na teoria, ao cortar a mão, ele cumpriu a missão de boicote, porque o grupo inteiro fica nervoso e atrapalhado, mas o que ninguém sabia é que ele tem um pinguinho de consciência. Por trás, o moço já tinha implicitamente contado a Dion sobre as ameaças e treinado a Guigui para agir em situações adversas sob pressão. Então, mesmo que ele tenha parecido muito rigoroso nas aulas práticas, funcionou, porque agora na competição, a Girgun é a única que tem firmeza e paciência para acertar a tática certa do fatiamento, que é essencial para Dion dar os toques finais. Obrigada pela reviravolta, cozinheiro Man. Você conseguiu sair da listinha de
de personagens que eu odeio nesse drama, mas só por enquanto, tá? Vou ficar de olho em você. Ambos os lados apresentam seus pratos para a avaliação final e o cabeludo platinado impressiona a realeza com a sua refeição de flor de lótus amarela gigante, que lembra muito a comida dos templos de Joseon com os quais ele está acostumado. Acontece que anos atrás, o Bailon vagou por aí procurando o sabor supremo e o encontrou justamente no templo de um monge que o acolheu depois de um período de exaustão. Talvez seja por isso que ele foi tão gente boa até agora, porque tem gratidão pelo povo gentil do país que o ajudou a aprimorar as suas habilidades. Apesar do seu prato causar pura satisfação visual nos admiradores de culinária e o puro terror nas nossas barrigas roncando de fome, a comoção da história não se compara à experiência divina da comida da Jiyeon. O representante Yukun zomba que a chefe coreana jamais conseguiria replicar o gosto chinês, mas precisa engolir as palavras e as lágrimas de choque quando experimenta o pato no ponto certo. O Ihyun também pega carona para o mundo mágico das danças de espada com uma mordida e pela primeira vez os homens concordam em alguma coisa. Essa refeição gourmet é o melhor sabor existente no planeta Terra. Ainda assim, a competição tem que continuar e o prato vencedor precisa ser julgado, mas o resultado a gente só descobre depois dos comerciais. Sério, com um método de avaliação tão parcial e suscetível a fraudes, eu tenho até medo do que pode acontecer. E talvez a partida da chefe Jiyeon como tributo esteja na reta, pro completo medo e horror do rei. Eu espero que o senhor inventor cumpra a sua promessa de levar a tampa da panela de pressão consertada, porque essa pode ser a nossa única chance de vitória e também de mandar esses enviados arrumarem as malas de volta pra casa. Convenhamos, né? Essa subtrama já se arrastou mais do que deveria. Eu só peço duas coisas. Não nos dê um final apressado e se puder mandar uma marmitinha aqui pra casa, eu também agradeço. Até o próximo vídeo e tchau!